Esse homem, a Bíblia descreve ele como notável, honorável, poderoso, um homem admirável, um capitão tremendo. Quando chega a notar que ele não é nem do povo de Deus, e Deus permite essa história na Bíblia e dá essas características para esse homem. Esse homem, quando ele saía à frente do seu exército, era respeitado por todos. Aonde ele chegava, ele era respeitado, ele era venerado, ele era venerado por todos. Ele passava, todos batiam continência porque reconheciam nesse homem um homem poderoso, reconhecia nesse homem um homem valente, reconhecia nesse homem um guerreiro extraordinário. A Bíblia vai dizer que a Síria foi liberta através desse homem, através das ordens, das coordenadas desse capitão, desse general. Ele era abaixo do rei, ele era o próximo. Abaixo do rei, ele era o mais poderoso. Ele comandava muitos e muitos soldados, muitos e muitos homens à sua disposição. Ele tinha autonomia, ele tinha autoridade para matar quem ele quisesse. Ele tinha acesso livre ao palácio. Era um homem que tinha tudo que nós procuramos, tinha tudo que a sociedade, tudo que o mundo procura. Ele era um homem rico por causa do seu serviço, que permitia uma boa remuneração. Ele era um homem famoso, porque era o general da Síria, era o segundo no reino, era o coronel, era o general. Ele era um homem que tinha fama, era um homem que tinha dinheiro, era um homem que era bem conhecido na região. Quando falava da Síria, o povo lembrava do general Naamã. Quando falava o exército vem, eles pensavam, Naamã é o líder, se for ele nós estamos perdidos. Ele tinha tudo aquilo que a sociedade procura. Ele tinha todas as coisas, as características que nós, o ser humano, que a sociedade procura. Mas quando ele chegava em casa, ele se deparava com algo que o limitava. Quando ele chegava em casa, lá fora, todo mundo olhava para ele. Quando ele saía à frente do exército, ele colocava ali uma armadura e tapava, escondia aquilo o qual ele sofria. Alguém olhava e dizia, ele é o cara. Ele é o homem que todo mundo admirava. Eu queria ser ele. Quando ele passava, quem sabe as criancinhas olhavam e diziam, eu quero ser ele quando crescer. Eu quero ser como ele, um capitão, um famoso. Eu quero ser um guerreiro, eu quero ser um valente. Só que quando ele chegava em casa, a sua mulher tinha que ajudar ele a desvestir, porque a sua doença, ela era degenerativa. E eu imagino aquilo grudando nas roupas na hora de sair. Quando ele tirava, saía um pedaço. Saía pedaço da pele. Porque a lepra... Glória a Deus, aleluia! A lepra vai perdendo, cai na orelha, tira um pedaço. E há muito tempo passado dentro daquela roupa, em uma guerra a qual alguém olhava para ele. Ele era o cara. Mas no escondido da sua casa, no secreto da sua casa, ele tinha uma dificuldade. Ele tinha um problema que ninguém via, ninguém olhava, ninguém sabia, mas ele tinha um problema chamado lepra, que naquele tempo hoje é a hanseníase, tem cura, tem tratamento. Naquele tempo a lepra era, para começar, tinha que sair do meio do pessoal, tinha que sair do meio do seu povo. E para que ninguém soubesse disso, já pensou o general daquela estipe, daquele cacique leproso, ele se escondia debaixo da armadura. Ele se escondia debaixo, quem sabe, de maquiagens para tapar ali onde faltava um pedaço de pele. Ele vivia escondido. Mas o versículo que a gente leu diz assim, porém era leproso. Eu quero falar nesse porém. Porém, uma conjunção coordenativa adversativa. Ela quer dizer que ela expressa uma ideia contrária daquilo que a gente pensa. Ela expressa uma ideia contrária da expectativa. Por exemplo, do exemplo que me deram, eu vou dar o mesmo exemplo. Eu estudei muito, porém não passei na prova. O homem tinha de tudo.
Dinheiro é o que a sociedade, é o que o ser humano está correndo atrás. Aquele homem tinha. Aquele homem tinha fama que muitos fazem e acontecem para ter essa fama. Aquele homem era respeitado. Aquele homem tinha nome, tinha seguidores no YouTube. Aquele homem tinha likes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele e dizia, esse é o cara, eu quero ser como ele. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha um porém. Eu tenho tudo isso. Eu tenho o que o mundo quer. Porém, sou um desgraçado quando chego em casa. Tenho o que a sociedade olha e acha que pode alcançar a felicidade, que pode alcançar o apogeu, que pode alcançar a paz, mas quando chego em casa, porém, não é verdade o que eu passo. Quantos de nós, se não hoje, já passamos por isso? Se não hoje, outrora, já buscamos fama, dinheiro, reconhecimento por algo que a gente fazia, porém, quando chegava em casa, que colocava a cabeça no travesseiro, só Deus sabe. Na rua, alguém olhava para você, o sorriso estava de orelha a orelha, para poder enganar aquele que estava te olhando, para olhar para você e pensar que você estava feliz. Mas quando chegava em casa, quantas das vezes chorou no travesseiro, molhou, encheu o travesseiro de lágrima, porque aquilo era mentira. Havia um porém na sua vida. Quantas vezes eu liguei para minha mãe e dizia, mãe, eu não aguento mais essa solidão, mas durante o dia eu era o cara rodeado de amigos, eu era o cara rodeado de mulheres, o que os homens procuram, bebidas e drogas, e uma vida que a gente olhava e falava, aquele cara é feliz. Mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu chorava, porque o que vem de fora não pode aplacar a angústia que existe na alma do homem. O que vem apresentado pela sociedade não pode aplacar essa angústia, essa tristeza, esse vazio que tem na sua alma. Por quê? Porque esse vazio só pode ser aplacado com a presença de Deus. O tamanho desse vazio é só Deus que pode tampar esse vazio que existe na nossa alma, na sociedade. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele homem tinha de tudo, mas era triste. Aleluia. Era sem paz, angustiado. Quantas das vezes a sua esposa teve que sair de perto para não vê-lo chorar? Quantas das vezes, quem sabe, ele pensou até em parar, em desistir. Mas houve uma guerra, e eu creio que essa do capítulo 22, que levaram-se uma menina, serva de Deus, para a sua casa. E lá por acaso aquele homem entrava escondido, mas aquela menina trabalhava ali, via as roupas cheias de pus, cheias de sangue, com odor, e aquela menina foi reparar que ele sofria dessa enfermidade. Um dia aquela menina chega e fala assim, lá na minha terra tem um homem de Deus que pode restaurar essa ferida. Lá na minha terra tem um homem de Deus que pode curar o meu Senhor. Naquele tempo, a palavra do profeta era a palavra de Deus. Tanto que quando Elias, ele disse que não ia chover, ele não disse que foi Deus que mandou. Sobre a minha palavra não vai chover. Naquele tempo, quando um profeta, homem de Deus, falava, era como Deus estivesse falando. Aquele homem agora vê uma luz no fim do túnel. Imagino eu que ele acendeu no fundo da alma dele uma esperança de quem sabe nunca mais voltar para casa e ter que tirar aquelas roupas sujas, aquelas roupas fedidas, aqueles machucados, nunca mais passar por isso. Tinha uma festa lá para comemorar a vitória, ele não podia ficar, porque ele tinha que correr para tirar aquela armadura, para limpar as suas feridas. Ele viu uma esperança, ele vai para Israel, só que mesmo ouvindo falar, ele procura no lugar errado. Ele foi até o rei, e quando ele procurou o rei falou, não, eu não conheço nada disso não. Se Deus permitiu, quem sou eu? O profeta disse, manda ele vir aqui, que ele vai saber que tem Deus aqui nessa terra. Manda ele vir aqui, que ele vai saber que Deus faz maravilha. Aleluia, Jesus. E quando ele chega, os irmãos conhecem a história.
ele foi mergulhar no Rio Jordão, ele foi restaurado, e a Bíblia vai dizer que a sua pele ficou tão limpa que ficou parecendo uma pele de criança, de bebê, lisa, sem nenhum defeito. Aquele homem que procurava felicidade, tinha dinheiro para comprar o que quisesse, aquele homem que tinha fama, era o maior, o que tinha mais seguidor no Instagram, no YouTube era ele, mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria, ele não tinha esperança. Mas quando alguém, como nós aqui nessa noite, estamos falando de Jesus, de Deus, quando alguém falou para ele foi até Deus e encontrou verdadeiramente a sua felicidade, e o seu coração foi cheio, porque só Deus que pode preencher o vazio da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo, ele oferece muitas coisas para enganar. E não é pecado ter dinheiro, que tanto que a Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que neles rodeiam. Ageu capítulo 2, versículo 8, vai dizer que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter fama, não é errado ser conhecido no Instagram, não é errado você ser um cara respeitado, uma mulher respeitada, não. O errado é você achar que isso pode suprir a falta que Deus faz na vida do homem. Não é errado você ter, que Deus te abençoe, que você tenha muito, que Deus te abençoe, que você seja próspero, mas que você tenha e entenda que o primeiro lugar da sua vida, para que você possa encontrar paz e acabar com essa angústia no coração, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que deu o sangue na cruz do Calvário pela sua vida.